tu és largamente apreciada e atrás multidões, como já é dito, mas também és mal amada aqui e acolá, como sabes. Não colhes unanimidade, mas ninguém fica indiferente. Já te chamaram artista do regime, demasiado comercial, que usa fórmulas. Achas que isto tem também a ver com inveja por seres mulher, por teres tido sucesso ou oportunidade para chegar a Versalhes e outros tantos espaços que mais ninguém chegou? De onde é que vêm estes olhares desconfiados sobre ti? Vêm do retrovisor e do para-brisas. Então, há duas maneiras de guiar. Uma pessoa vai a guiar, olha sempre para o para-brisas, ou está a guiar e olha para o retrovisor. É preciso olhar para os dois, mas principalmente para o para-brisas. Eu sou uma pessoa que leva a vida e lido com a vida olhando para o para-brisas e pouco para o retrovisor. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha convidada é uma das mais conceituadas e internacionais artistas portuguesas da atualidade. Durante muitos anos foi conhecida como a artista do tampão, por causa da sua peça A Noiva. Falo da artista plástica Joana Vasconcelos e da sua primeira grande peça monumental, um candelabro feito com 14 mil tampões OB, verdade? Acho que sim. Com que se apresentou na sua estreia na Bienal de Veneza em 2005, o que lhe valeu logo aclamação internacional e fez com que o mundo da arte contemporânea a colocasse no mapa. Com um percurso de mais de 30 anos, Joana Vasconcelos é reconhecida pelas suas esculturas monumentais e instalações imersivas, descontextualiza objetos do cotidiano e atualiza o conceito de artes e ofícios para o século XXI, estabelecendo um diálogo entre a esfera privada e o espaço público, a herança do património popular e a alta cultura. E tanto celebra o fado da Amália como o coração de Viana, o galo de Barcelos, a cerâmica das Caldas ou o crochê do Pico, da Ilha de Pico, dando-lhes novas leituras e escalas, com humor e ironia, mas também com ambiguidade e paradoxo. Joana tem questionado ao longo do tempo a sociedade de consumo, a identidade coletiva e o estatuto da mulher e desigualdade de género na sociedade. Quem não se recorda do célebre sapato de salto alto gigante feito com tachos e panelas? Há sempre muitas camadas na sua obra e um fator de surpresa que nos arranca tantas vezes um uau ou um ulalá, não é? Pela monumentalidade e originalidade das suas peças, pensadas por si e concebidas por muitas mãos, as mãos mágicas e preciosas de cerca de 60 pessoas que fazem parte da sua equipa de várias áreas, técnicas e origens. A sua arte é sem fronteiras e a sua equipa também. Ainda ontem cruzei-me com Mohamed, um refugiado sírio que estava a costurar uma enorme valquíria, e cumprimentei um grupo de mulheres de várias origens, como é o caso de Zahara, uma mulher trans indiana que está na equipa dos bordados. Vou querer falar sobre isto e sobre estas pessoas. Importa dizer que a arte e o trabalho de Joana vivem em constante diálogo com o passado, com as suas referências, com outros artistas ou com a equipa com quem trabalha e também aprende. Um dos momentos mais marcantes deste seu caminho aconteceu em 2012, quando Joana fez uma grande exposição no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, tornando-se a mais jovem artista e a primeira mulher a fazê-lo. Joana Vasconcelos tem-se habituado a fazer tudo em grande e esta sua exposição terá sido a mais visitada em França em 50 anos, com um recorde de 1,6 milhões de visitantes. Bolas é obra.
A originalidade é uma constante nas suas criações. Em 2013, ao leme do Cacilheiro Trafaria Praia, representou Portugal, com o primeiro pavilhão flutuante na Bienal de Veneza. Em 2018, tornou-se na primeira artista portuguesa a ter uma exposição individual no Guggenheim, em Bilbao, e em 2023 concretizou a honra de expor nas galerias Uffizi e no Palácio Pitti, em Florença, ao lado dos mestres clássicos Da Vinci, Michelangelo e Caravaggio. E fez um monumental bolo de noiva para os jardins de Whetstone Manor, que foi considerada pelo The Guardian a primeira obra-prima na arte genuinamente alegre do século XXI. Joana define esta obra entre a pastelaria e a arquitetura. Um edifício com 12 metros de altura, todo coberto com peças de cerâmica da fábrica Viúva Lamego, num casamento feliz entre a tradição e a contemporaneidade. As suas peças continuam a marcar presença em todo o mundo e atualmente boa parte delas pode ser visitada na exposição Plugin no Museu Mate, em Lisboa, e que termina já este sábado, dia 6 de abril, para uma finissage que conta com uma programação de 12 horas num last call para todas as pessoas que ainda não viram, apressem-se porque vai mesmo acabar e vale a pena. Distinguida com mais de 30 prémios, em 2009 recebeu o grau de Comendadora da Ordem do Infante Dom Henrique pela Presidência da República Portuguesa e tornou-se oficial da Ordem das Artes e Letras pelo Ministério da Cultura francês em 2022. Admirada por muitos, mal amada e criticada por tantos outros, Joana Vasconcelos não é de consensos, mas não deixa ninguém indiferente. Abriu um sorriso agora. O facto de ser uma mulher com muito sucesso, poder e visibilidade internacional no mundo da arte e se ter tornado conhecida primeiro lá fora e depois cá dentro, terá contribuído para ser olhada de lado por alguns pares? Como tem sido a sua relação com os homens e com o mundo que vê com alguma desconfiança mulheres que lideram grandes estruturas e obras monumentais? Vou perguntar. No mundo em guerra e em confronto, o que é que pode ser a arte? É na arte que a humanidade se ultrapassa definitivamente, afirmava a escritora feminista Simone de Beauvoir. E Fernando Pessoa afirmou por sua vez: o fim da arte inferior é agradar. O fim da arte média é elevar. O fim da arte superior é libertar. Joana é da mesma opinião? Qual o fim da sua arte? Como é que se relaciona com a falha, o erro, a frustração? Quando se cria sempre em grande, falha-se na mesma medida? Alguma vez terá falhado em grande? Eu vou querer saber. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Joana Vasconcelos, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, é com muito gosto que cá estou para responder a perguntas tão criativas. Obrigado. Então vamos saltar juntos? Vamos embora. Vamos embora. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobile, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobile. Joana, então começo por isto, pelo avesso, pela falha, porque tu és uma mulher de muitos sucessos, grandiosidade nas obras, aclamada pela crítica e com muito público que gosta das tuas exposições, das tuas obras. E a falha? Como é que te relacionas com o erro? Eu acho que o erro tem que ser sempre superior ao sucesso. Ou seja, quanto mais se erra, mais sucesso tem. Quanto mais coragem se tem para errar e para daí aprender alguma coisa e voltar a tentar, é daí que aparece o sucesso. O sucesso não aparece, ou a qualidade não aparece sem antes se cometer erros. E sem antes se aferir exatamente por onde é que se quer ir. Porque quanto mais erros se comete, mais certezas se tem por onde se quer ir. E mais se corrige, mais se evolui, não é? Exatamente. É através do erro que se evolui. Aconteceu isso ao longo do caminho? Sempre, claro. Sempre. Eu costumo dizer que as primeiras vezes que eu faço algumas peças são protótipos, porque exatamente é o espaço do erro. E depois, normalmente, na segunda versão é que a coisa sai melhor, porque na primeira há que ter a coragem de errar.
E errar é muito importante, ter coragem e não ter medo e assumir o erro como uma parte da construção. Aliás, na arte, às vezes o erro também pode ser aproveitado para um resultado, não é? Exatamente, o ruído, o erro, aquilo que não correu bem. Aliás, quase todas as minhas peças que tiveram mais sucesso começaram por grandes erros. Sim, queres dar um exemplo? Por exemplo, as peças de crochê que nós fazemos são um erro do crochê. Eu que sei fazer crochê, não sou uma grande especialista, mas como não sou uma grande especialista, não conheço exatamente os códigos e as regras do crochê, e quando comecei a trabalhar, a cobrir as peças do Bordal Pinheiro com crochê, como não sabia tudo certinho, comecei a fazer um erro. Desse erro evoluiu uma técnica que ainda hoje continuamos a fazer e que entretanto foi melhorando. Aquela segunda pele, Exato. Das peças do bordalo. Exato, foi através de um erro que chegaste a isso. Exatamente. Uau. Quase todas estas peças, as minhas grandes peças, começam por erros, ou seja, aquilo que não se devia fazer ou aquilo que está estipulado que não é aquela a forma. E, portanto, como não é aquela a forma, por exemplo, fazer o sapato com as panelas, toda a gente diz, isso não vai aguentar, as panelas nunca vão aguentar. E os engenheiros, toda a gente, os arquitetos, isso não vai, não. Bom, grandes discussões sobre o erro da construção. E normalmente uma construção deve ter uma estrutura, sobre a estrutura é que leva um pavimento, ou leva um acabamento. E eu decidi fazer a alma do sapato, toda ela sem qualquer estrutura. E portanto toda a gente dizia que aquilo ia cair. Mas portanto, também envolves-te com engenheiros, arquitetos, sim. Portanto isso também, sim. Há muito saber de várias áreas para te ajudar a concretizar uma ideia, não é? Sim, é mais uma questão de aferir como é que se pode, na verdade, realizar nesta dimensão aquele objeto, porque trazer à fisicalidade coisas que não existem, que são apenas no reino das ideias, na verdade há uma discussão como é que se traduz da parte mental para a parte física. Pode não resultar. Pode, não é? Já alguma vez falhaste em grande? Não? Sim, muitas vezes. Queres dar um exemplo? Em Serralves, foi muito interessante a primeira vez que eu fiz umas peças de exterior numa exposição que era Mais Tempo, Menos História. Foi uma exposição muito bonita, organizada nos Jardins de Serralves, e eu fiz 2 trianons que hoje estão em Vila Nova da Barquinha, inspirados na Mesquita de Santa Sofia, em Istambul, e portanto um era redondo com umas fitas mosqueiras, aquelas fitas das moscas, transparentes, e o outro quadrado com umas fitas às cores, e era a relação com o céu. Um era todo redondo e portanto tinha um espaço interior que olhavas para o céu, e o outro só tinha o perímetro das fitas e olhavas para dentro da terra. No fundo era a relação com a terra e a relação com o céu. E essa peça foi prevista para estar num daqueles patamares de relva à frente da casa de Serralves, mas eu não pensei no declive, no pequeno declive que existia de 25 graus no relvado. Portanto, instalei a peça e quando começámos a pôr as fitas mosqueiras, que eram muitas, a peça 2 dias antes rodou e caiu antes da inauguração. Limpa, tira. Não, foi preciso virem os serralheiros, levantar a peça toda, soldar, não havia fisicamente tempo para desmontar e remontar, e portanto foi feito ali um jeito fantástico e uns acrescentos, porque os pés tinham ficado mais curtos, porque eu não pensei no declive. E faz parte da obra, do processo, esse acerto, não é? Sim. E já estás muito treinada para isso. Cria-te nervos, faleces dos nervos nessas alturas? Não. Super, sempre segura? Não tem a ver com segurança ou com falecer, tem a ver com resolver, aceitar o problema como parte do processo. E portanto eu aceito o erro no processo, e quando ele acontece, a única coisa que há a fazer é resolvê-lo. E concordas, como eu disse há pouco, com a escritora Simone de Beauvoir, que dizia: é na arte que a humanidade se ultrapassa definitivamente? Eu concordo plenamente. Aliás, já fiz uma peça em homenagem à Simone de Beauvoir em Paris, no Bon Marché, por efetivamente ser uma pessoa que eu admiro imenso, e porque acho que a arte efetivamente é a última fronteira, é a fronteira que traz a transformação e traz uma maior clareza e menos destruição ao mundo. E quando nos ultrapassamos mais na condição humana, nas pequenas coisas, ultrapassamos-nos? Tu ultrapassas-te? Sentes assim? Eu tento que cada projeto me leve
a levantar novas questões a mim própria e aos outros, e que com isso eu me ultrapasse e que tenha menos distorção, menos... O lado de ultrapassar tem a ver com essa descomplicação do mundo, ou criar novas perspectivas para o mundo, ou criar uma outra inteligibilidade para o mundo. Ou seja, abrir uma nova porta, ou uma nova janela, depende, ou um guichê que seja. Pronto. Um guichêzito que seja com atendimento Exato. ao público, no caso. E Pessoa, que diz que a arte superior, o fim dela é libertar. A arte liberta-te? A mim, completamente. E espero que aos outros também. Eu creio que é por isso que eu vou ver exposições e é por isso que eu gosto dos outros artistas, porque a cada momento em que um criador me traz um momento de libertação, eu penso que o mundo, na verdade, poderá continuar a existir. Porque é na visão de todos os artistas que nós podemos perspectivar o futuro. Não é num só artista. No fundo, se pudéssemos juntar todos os artistas, iríamos ter uma reflexão do presente sobre o futuro. E isso trar-nos-ia novas opções para nós olharmos para a nossa vida. Eu espero poder contribuir nessas opções, mas como todos os meus outros colegas, juntos nós criamos uma nova perspectiva para aquilo que pode ser. E como a arte não tem tradução, não tem linguagem específica, é universal, na verdade pode comunicar para além de fronteiras e pode estar ao acesso de todos, desde que seja comunicada perto das pessoas ou através de vários meios. Mas a arte é, sem dúvida, algo transversal ao tempo, à história, e é algo que perspectiva o futuro. Pois, e quem se confronta com uma peça de arte pode ter uma interpretação distinta da artista, do artista. Isso também é muito interessante, não é? A forma como as pessoas se ligam às obras. Sim, é algo muito pessoal e intransmissível, porque cada pessoa, segundo a sua idade, a sua cultura, o seu passado, a forma como apreende o mundo, também vai interpretar assim as obras de arte. Portanto, não há uma interpretação correta, há várias, não há uma forma de olhar, há múltiplas formas de olhar. O que interessa não é essa interpretação, é aquilo que cada um ganha e aquilo que cada um acrescenta nessa interpretação. O que cada um acrescenta. E o público acrescenta à obra. Com certeza. Com certeza. Estávamos a falar de libertação. Um dos teus olhares que está muito nas tuas obras é também sobre o universo feminino. Falaste de uma das obras agora, o Sapato, com as panelas e tachos. Tem sido, através também com o humor, ironia, paradoxo, tem sido uma reflexão que tens ao longo do tempo feito. O olhar sobre o papel da mulher na sociedade, não é? Sem dúvida, é algo que não tem a ver com o olhar, tem a ver com a percepção que eu própria tenho sobre a sociedade, sendo eu mulher. E, portanto, não é algo exterior a mim, é algo que faz parte de mim e é uma experiência que eu tenho vindo a viver a cada passo que dou dentro da minha carreira, dentro do meu mundo, e, portanto, essa confrontação de que a igualdade, a liberdade e a fraternidade não são ainda uma realidade hoje em dia, faz com que na Revolução Francesa essas três ideias que foram lançadas ainda não são completamente realidade hoje em dia. Portanto, igualdade entre os homens e as mulheres não existe. Não existe. E através da arte e do confronto com uma obra que é lindíssima, mas também tem ali muitas camadas, no caso do Sapato, mas outras que já falaremos mais à frente, obriga que as pessoas se confrontem e discutam isso também. Sim, não é? As pessoas têm que se confrontar com o mundo onde existem as mulheres e os homens. E a forma de olhar é diferente e a forma de pensar é diferente e ambas são corretas. Não existe o conceito de partilha. E, portanto, essa partilha que tem que haver entre os dois mundos Igualdade, é a tal igualdade e a tal fraternidade. E, portanto, essas duas componentes são fundamentais para se entender que um corpo de trabalho de uma mulher é diferente de um homem. Ora, um homem não queria fazer um sapato de panelas nem um dos tampões. Pois, mas eu fiz, sendo mulher. Pois é. Quero falar das escalas, porque é algo muito presente em muitas obras tuas, as grandes escalas, é uma das tuas marcas. Eu perguntava qual foi o gatilho, onde começa, o que é que te fez apostar nas esculturas de grandes dimensões? Foi no candelabro, no lustre que esteve na tua estreia na Bienal de Veneza? Não foi. Então? A grande escala não me interessa minimamente. Não? Não. O que acontece é que no processo criativo,
A grande escala aparece como um elemento, assim como o título. Um lustre de tampões, se não se chamar a noiva, não faz qualquer referente conceptual ao vestido de noiva e ao momento imaculado do casamento. Portanto, o que está por trás é normalmente um conceito. E é um conceito do qual eu estou a falar. Eu vou usar imagens físicas e até palpáveis e táteis para falar dos temas que me preocupam. Daí que o momento de casamento é um momento de transição, em que muitas mulheres, no fundo, saem de uma dimensão familiar, da biológica, para a sua família. E é um momento charneira na vida de maior parte das mulheres do mundo. Portanto, o momento de casamento é um verdadeiro momento mais, talvez, importante das suas vidas de transição de uma dimensão para outra. Nesse momento, o vestido, há uns símbolos que acompanham esse momento. É o caso do anel de noivado, é o caso do vestido de noiva e é o caso do bolo de noiva. 3 símbolos que eu tenho vindo a trabalhar ao longo da minha carreira. Verdade. Agora, voltando ao tampão, que é o tal lustre, mas falando não está na origem, mas a escala é um dos elementos que vemos em muitas obras tuas. O que é que se ganha com a escala? Então, para poder fazer um lustre, que é um símbolo de riqueza e de luxo e que todas as casas têm um lustre pequeno ou grande, e para que todas as noivas tenham um vestido lindo, branco e imaculado, fazer um lustre com tampões precisa de ser uma certa escala. A escala aparece no processo criativo, porque os tampões têm a cerca de 7 centímetros. São mínimos, agora falando em escala, claro. Exato, mas ampliar o tampão à escala de uma pedra de um lustre faz com que o lustre tenha o lustre de saco, que é um lustre típico de uma época, vai ter um X número de tampões para poder se parecer com o lustre de saco. E, portanto, a escala aparece no processo da execução. Ora, se eu escolho um tacho, que é o tacho de 16 centímetros, que é o tacho do arroz, para fazer um sapato, a partir daí aparece a escala do sapato, a partir do objeto que eu elejo. Portanto, eu elejo um objeto que é um tacho e daí construo um sapato. Eu não sei exatamente qual é o tamanho do sapato, porque não é na escala que está a criatividade. A escala é o resultado. É uma parte do processo. Porque quando tu olhas, por exemplo, para o sapato, há pessoas que veem a mulher glamourosa, sensual, de saltos altos. E há muitas pessoas que dizem, não, veem a mulher na cozinha conectada apenas com a função doméstica do cozinhar. E, portanto, depende de onde tu vens e ninguém pensa, isto tem 3,57 m ou tem... Não, 300... eu digo isto porque causa impacto também, convoca os sentidos, uma peça, não é? Mas isso é outra coisa, é a relação física que nós estabelecemos com a obra. E a escala pode criar isso também, exato, não é? Cria um diálogo entre a obra e o nosso próprio corpo. Sim. E esse diálogo é que é interessante. Pois, uau, a escala também criou o fator uau, sim, ou lá, dependendo de onde estamos. Né? Sim. Sim. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Depende também do accent. Né? Exato. É verdade que esse sapato que é Merlin, mas já teve outros nomes, não é? Há vários. Há os pés esquerdos, os pés direitos e o par. O par é que é Merlin. Pois. Há a Betty Boop, a Cinderela... a Priscila, a Carmen Miranda. Pois, eu sei. É verdade que foi para homenagear a tua mãe que ficou ao leme de casa quando o teu pai, que é fotógrafo, fotojornalista, que foi a fazer, foi trabalhar em contexto de guerra no Afeganistão, pelo que sei. E várias guerras. Luís Vasconcelos, sim, o teu pai. E a tua mãe ficou ao leme em casa e foi para sim, muitas mulheres celebrar. A minha mãe, que é o caso que eu conheci pessoalmente e que acompanhei e acompanho, mas como a minha mãe, muitas mulheres que tinham carreiras e que tinham a hipótese de se desenvolverem pessoalmente, tiveram que optar, e isto acontece ainda hoje, tiveram que optar entre a sua carreira pessoal e a família. E quando se tem um marido que tem que trabalhar, como também a grande parte, de repente, são muitas vezes as mulheres que abdicam da sua voz e abdicam das suas carreiras em prol da família. E passa, obviamente, pelo tomar conta da casa, pelo ambiente doméstico, pela valorização desse ambiente doméstico, na cozinha. Portanto, eu, a partir daí, ao valorizar o espaço doméstico, toda a minha carreira passa pela transformação do ambiente doméstico para outra dimensão. Dar palco. Exato. E valorizar, colocar o foco, não é? Exato. E não ter vergonha de abrir as gavetas lá
de casa. É mais uma vez o tirar os talheres da gaveta e fazer um coração, ou tirar as panelas da cozinha e fazer um sapato. E criar obras de arte, Sim, nobre, sim, do sim. cotidiano, Sim, sim, do sim, banal, criar o Sim, luxo sim. ou a arte, não é? Eu estava a falar com a minha filha que me perguntava quando é que eu tinha feito a primeira Valquíria. E eu lembro que a primeira Valquíria eu estava a pensar a reciclar uma série de pequeninos crochês feitos pela Clara, que trabalha comigo há muitos anos, e a avó dela. E depois pensei assim, vamos reciclar umas coisas, vamos trazer lá de casa umas camisolas, vamos trazer umas coisas velhas, e começámos a cortar a roupa e a juntar tudo. Portanto, essa ideia de que não é preciso ir muito longe e que não é preciso procurar muito fora do nosso próprio meio para encontrar inspiração, é algo em que eu acredito plenamente. Portanto, ela está à nossa volta, é uma questão de como é que nós nos relacionamos com aquilo que nos rodeia. Tu começaste muito cedo a trabalhar em grandes equipas para criar as tuas obras, e começaste a liderar. E como eu dizia na introdução, em várias áreas e nas escalas em que trabalhavas, eram meios mais masculinos. Foi um processo desafiante conquistar espaço para te afirmares enquanto mulher? Tem sido. Continua a ser. Continua a ser, porque o espaço da escultura monumental não é um espaço de mulheres, é um espaço de homens. E, obviamente, é um espaço que implica um certo tipo de organização que normalmente não é atribuído ao mundo das mulheres. Porque para produzir obras de grande escala é preciso ter grupos de arquitetos, engenheiros, é preciso ter equipas de produção, é preciso ter capacidade financeira, é preciso organizar uma equipa para poder investir e trabalhar para produzir obras de grande escala. Esse trabalho, que é o oposto do trabalho doméstico. Portanto, tradicionalmente atribui-se o lugar da mulher ao espaço doméstico e não ao espaço da construção e ao espaço público. Já tem sido mudado muito ao longo das muitas décadas, sim. Não é só olhar. E Sim. tu também tens ajudado no caso. Espero que sim. Também subiste às estruturas, porque também terás subido. Sim, não. Eu tive uma grande ajuda, que foi praticar karatê durante muitos anos no meio de homens. Ajudou, claro, porque eram tudo homens, e portanto eu aprendi muito depressa como é que a hierarquia, como é que era os relacionamentos de poder e como é que eram as estruturações, porque eu venho de uma família em que somos todas raparigas e, portanto, de repente, no karatê aprendi exatamente o contrário, que era como é que uma mulher podia existir num mundo de homens. E como é que uma mulher pode existir num mundo de homens? Afirmando-se. Eu costumo dizer que há um lado físico, e isso no karatê é bastante claro, há um lado físico que é os homens terem uma estrutura em termos de corpo, e ter uma estrutura que é mais forte muscularmente. Isso, em muitos casos, é verdade, ou seja, os homens são maiores e têm mais músculos, mas músculos não é preciso para a inteligência e também não é preciso músculos para a espiritualidade. A espiritualidade e a inteligência não necessitam dos músculos, só o corpo é que precisa dos músculos. E, portanto, a partir daí, desde que se use os outros aspectos das nossas capacidades humanas, pode-se fazer muitas coisas. Há aí uma certa ousadia e um lado destemido de liderar equipas e espaços que não estavam à partida disponíveis para as mulheres. Sempre foste assim? Foste aprendendo a ser assim? Ou no início começaste a medo? Não. Eu não comecei a medo. Eu acho que, no meu caso, foi tudo bastante orgânico. Aliás, como é toda a minha vida e a minha obra, bastante orgânica. É muito feito na base da intuição e daquilo que eu sinto que eu tenho que fazer. Eu sigo muito aquilo que sinto e não penso muito sobre aquilo que sinto. E depois, muitas vezes, cometo erros e depois tenho que pensar. Vem de um lado de verdade. Mas pronto. é um lado de verdade e de intuição. Eu sigo muito o meu coração e a minha intuição e menos a minha cabeça. Aliás, eu ainda bem que andei no arco a estudar e não fui para a universidade, para as Belas Artes, porque eu não teria conseguido seguir tanto a minha intuição como segui no arco. O que eu queria dizer é que,
isto perspassa os géneros, no caso, mas há uma certa culpa judaico-cristã, o não querer incomodar, não querer fazer alarido, não querer ser o centro das atenções, e o que é que eles vão dizer. Parece-me que nunca tiveste isso. Essa ousadia, posso chamar ousadia? O Orgulhosamente Sós é algo que realmente vigorou durante muitos anos neste país, e esse medo da afirmação, essa falta de autoestima, essa negação constante... Mais das mulheres, não? Eu acho que é do país. Do país. E, portanto, isso é algo que durante o período da ditadura foi instaurado, e essa neutralidade, essa aparente calma, essa aparente certeza... é algo que não existe, porque nós vivemos com momentos melhores e momentos piores, e ambos fazem parte da nossa existência. Os altos e os baixos, o estar feliz e o estar triste. E, portanto, essa calma, essa neutralidade que se criou para Portugal é um conceito já datado. Pois. E, portanto, é preciso fazer uma atualização e também pensar naquele Portugal aventureiro, naquele Portugal de coragem, daquele Portugal que partia por mares nunca dantes navegados. E, portanto, eu faço parte desses portugueses que não têm medo de arriscar, de cometer erros, de mostrarem as suas conquistas, de valorizarem os seus feitos e de alguma maneira estarem felizes com aquilo que têm e de serem agradecidos por terem a oportunidade, que é algo que eu vejo muito nos portugueses que emigraram, serem extremamente trabalhadores e extremamente agradecidos pelas oportunidades que têm. E vejo portugueses de grande sucesso no estrangeiro, pessoas a liderarem equipas à frente de projetos fantásticos, que nunca tiveram medo de mostrar quem eram. Acho que é algo muito restrito ao território nacional. Pois, e muito também mais num género. O feminino parece que verbaliza mais a culpa, a ideia de culpa, a ideia de não querer salientar. Nunca sentiste isso? Não vejo isso no modo feminino ou no modo masculino. Acho que existem ambas as dimensões, seja na masculina na feminina, até porque essas ambas dimensões existem dentro de nós. Nós temos uma parte feminina e uma parte masculina. E, portanto, quando nos queixamos, acho que toda a gente se queixa. Pois é, isso. A melhor é não ficarmos por aí, nas queixas. É melhor. É verdade. Bom, neste processo, e falaste agora do karaté, foi o karaté que te levou também a trabalhar no Lux, não foi? Foi o facto de praticar karaté há muitos anos e de conhecer bem o Manel Reis e de já andar pelas lidas do Frágil, que quando abriu o Lux o Manel me convidou para ser chefe da equipa de segurança, e assim foi. Quantos anos? Foram 2 anos e meio. Nós cruzámos-nos, certamente. Com certeza. E como é que foi? O Manel Reis foi também uma das pessoas que te apoiou no início? Sim, o Manel foi uma pessoa que me apoiou muito e que era um homem com uma visão fantástica, e era um homem amante da arte, colecionador também. E tinha uma noção de design, tinha uma noção de festa, tinha uma noção de gosto, de moda. Portanto, o Manel fazia algo que é muito raro, e eu ainda hoje encontrei poucas pessoas, que era juntar múltiplas dimensões da beleza. O Manel gostava muito no fundo, de juntar várias dimensões da beleza. O design, a moda, as artes, o cinema, a música, o espaço, a decoração de interiores, tudo para ele tinha que fazer sentido num grupo. Portanto, numa expressão total. As festas que o Manel organizava tinham essas múltiplas dimensões. Portanto, míticas festas. Vinha o Filipe Faísca, o Dino Alves para fazer as roupas, os DJs tinham que ser bons, os manequins tinham que ser bons, a comida tinha que ser boa, o espaço tinha que ser redecorado, tinha que haver obras de arte. Portanto, era uma experiência total. Sensorial total. Era como uma ópera, no fundo, não é? Todas as dimensões têm que estar presentes e têm que ser de grande qualidade. E tu aprendeste com ele isso? Aprendi com ele isso, sem dúvida. E gostei muito de participar ao longo desses anos nessa construção da experiência total, onde todas as dimensões contam e onde tudo faz parte de uma experiência que as pessoas vão ter. E a ópera é um outro exemplo, e o Manel, no fundo, era um criador de óperas contemporâneas, mas de momentos operáticos, ou seja, nós entrávamos num cenário, nós entrávamos numa festa, nós entrávamos numa experiência. Pois, um momento operático da noite, É essas verdade. noites longas, Maravilhosas. Eu vivi só os fins
finalmentezinhos do Frágil, do Bairro Alto, mas, enfim, assistimos à inauguração do Lux e sim. Manuel Reis, mas pelo que sei, no início da tua carreira não houve muita gente que visse grande horizonte, ou o horizonte que tu foste conquistando, mas houve mais algumas pessoas que te ajudaram nesse início. Queres nomear? O Jorge Lima Barreto, sem dúvida, foi uma das pessoas que me acompanhou nesse princípio e que me encorajou a fazer a minha obra e que escreveu os primeiros textos sobre mim e que ainda hoje são textos que realmente previam muito bem o que foi acontecer. É um homem que já não está entre nós, que morreu, mas era um homem extraordinário e que me ensinou a gostar de jazz, de música improvisada, de filosofia. Foi um homem muito, muito inspirador, mas e ele muito amigo do meu pai, e graças a Deus também tive uma família que era muito dada às letras e à poesia, e portanto todas essas dimensões eu tive o prazer de as poder ter durante o meu crescimento. Pelo que sei, o Pedro Cabrita Reis foi a primeira pessoa, ou uma das primeiras, o artista plástico português que comprou uma obra tua. Terá sido o primeiro que comprou? Sim, sem Fala-me dúvida. disso. Não, eu enquanto jovem artista na escola, eu estava sempre muito curiosa de perceber então o que é que isso queria dizer de ser artista, não é? O que é que era isso ser um artista? E o Cabrita era sem dúvida a imagem, ainda hoje é, com certeza, do grande artista. Então, quando tive a oportunidade de conhecer o Cabrita, eu pensava, mas o que é que tem o Cabrita de diferente dos outros, não é? O que é que se passa aqui neste homem, nesta grandiosidade desta obra? E realmente, quando conheci o Cabrita, o Manel Reis, o Jorge Lima Barreto, um grupo de pessoas, eu sentia-me identificada com elas e curiosa pelo facto de elas se expressarem de uma forma tão livre e tão particular, cada um deles à sua maneira. E o Cabrita, sem dúvida, como escultor, foi para mim um exemplo de um homem que sabia o que queria fazer, que fazia o que queria e tinha olho. E tinha olho porque e viu que a jovem artista e comprou-lhe a peça. A peça chamava-se? O Cabrita comprou-me primeiro, se não estou em erro, os Espanadores. Que eram as Flores do Meu Desejo. Flores do Meu Desejo e o Pop Luz foram das primeiras peças que ficaram nas mãos do Cabrita, sim. Pois, e curioso isso, não é? Esse início. E é verdade que foi o teu pai que te emprestou X dinheiro para tu criares essa obra? Sim, quer dizer, eu já tinha um ateliê nessa altura e depois quis fazer uma peça para o Greenhouse Display, uma exposição na Estufa Fria, onde se juntavam a turma do Arco, os finalistas, e a turma das Belas Artes. Era uma exposição muito interessante, com muitos artistas, e eu quis fazer uma peça muito original. De onde é que surgiu essa ideia? Os Espanadores, lá está, ambiente doméstico, e criaste assim eu estive a ver a imagem da peça. É ótima essa peça, não é? É ótima. Como é que surgiu a ideia? O que é que quiseste passar com aquilo? E, portanto, passámos àquela pergunta, de onde é que vêm as ideias? Sim. Não, mas essa em particular, porque é a primeira a que vendeste. Quando se está a falar do mundo em que se fala do feminino e onde se fala da sensualidade e onde se fala exatamente da grande diferença entre os homens e as mulheres, e eu fazendo parte de um grupo de artistas que eram maioritariamente homens, nessa exposição havia algumas mulheres, mas não tantas também, na verdade eu queria absolutamente fazer uma peça com statement feminino. Já aí. E, portanto, resolvi fazer As Flores do Meu Desejo, que era o filme do Almodóvar, na época, claro, muito em voga, e que era um filme exatamente que expressava essa sensualidade das mulheres e era uma beleza, e eu resolvi pôr uma série de disparadores numa estrutura em que as pessoas são obrigadas a entrar na estrutura e a serem espanadas pelos espanadores. E depois eu observei um facto muito interessante, é que só as mulheres é que entravam e os homens nunca entravam. Será que nós não gostamos de ser espanados? Não. Está comprovadíssimo que não gostam. Não. Mas depois de experimentarem, talvez. Talvez, you never know. Obrigado. Olha, e vou agora lançar um áudio, quero que o ouças e depois que o comentes. Vamos a isto? Vamos a isto.
Olá, Joana. Quando te conheci, ou melhor, quando ouvi pela primeira vez falar de ti, foi do teu pai. Foi o teu pai que era chefe dos fotógrafos no Público, onde eu trabalhava na altura, que me disse: tenho uma filha que quer ser artista, estou muito preocupado. Isso tem muita graça, porque imediatamente eu comecei a reparar no teu percurso e na tua atividade, e de tal maneira fui acompanhando as coisas que num almoço do ano 2000, é uma data engraçada, este ano 2000, num almoço do ano 2000, eu e alguns membros de um júri do prémio EDP Novos Artistas, da primeira edição do prémio EDP Novos Artistas, sentados à mesa e olhando para o panorama do tempo, achámos que tu eras o nome ideal para receber esse galardão, esse primeiro prémio, que já vai em 15 edições, primeiro anuais, depois bianuais, agora trienais, e que é um dos prémios mais interessantes e importantes do panorama nacional e que tem levado tantos artistas para carreiras internacionais. Foi evidentemente o teu caso, e eu acho hoje que o teu pai não está nem preocupado, está orgulhoso desse caminho que tu fizeste. Depois, já tenho escrito mais coisas sobre trabalhos teus, continuo a seguir os teus trabalhos. Infelizmente não fui a Versailles ver a grande exposição que lá fizeste, mas estive noutros sítios. Infelizmente também ainda não fui ao Reino Unido ver o teu último sucesso mediático e universal, aquela peça do Bolo de Noiva, dado como a obra mais importante do século XXI e pelo menos a mais otimista, aquela folie luso-rocaille, não é? Luso-rococó, parece qualquer coisinha que poderia ter sido feita em Versailles, verdadeiramente. E eu, pensando no tudo que tu fizeste e o que é importante para ti, alguns temas políticos ou femininos, tenho uma pergunta para te fazer, que é exatamente esta. Eu sempre te conheci com uma grande ambição e uma grande energia, e gostava de te perguntar como é que tu como é que tu lidas com o sucesso e como é que tu, com esse sucesso global, e como é que tu lidas com essa relação entre o teu sucesso global e a linha de trabalho programática até, que definiste no início do teu percurso? Ou haverá uma sobreposição entre ambas as dimensões? Bom, essa é a pergunta que eu te deixo para me responderes. Obrigado por estares a ouvir e até breve. Bom, acabámos de ouvir João Pinheiranda, diretor do MAT e curador desta exposição, o plugin que está agora no MAT. Bom, ele refere aqui várias coisas. Antes da questão que ele te colocou, deixa aqui um comentário. Quando o teu pai falou com ele, dizendo: bom, tenho uma filha que quer ser artista, estou muito preocupado. Esta ideia de que ser-se artista em Portugal não é fácil. Eu acho que há sempre uma preocupação. No caso da minha família, quando eu disse que ia para António Rui, tive a sorte de eles me apoiarem e me deixarem ir de Linda à Velha para António Rui. Eu sou de Linda à Velha, Joana. Pois. Cruzámos muitas vezes. É uma coisa séria. É sério. 2795 e, portanto... Exato. O 2795 é importante. E de ir para as Olaias e de ir para longe na altura era, sem dúvida, uma dificuldade a nível de transportes e tudo. Mas eu, graças a Deus, apesar da preocupação, eu fui sempre apoiada para poder seguir o meu caminho. Também eles, eram das artes e, portanto, foi esse privilégio de perceberem-te. Isso é fundamental, porque quando se está à procura do seu próprio caminho e quando se está a desbravar, no fundo, a nossa vida e a tentar encontrar o lugar certo para podermos exprimir, e quando se diz, eu quero ir para António Rui, normalmente uma família de Linda à Velha diria: nem pensar, isso é muito longe, não vale a pena, isso de ser artista é uma grande confusão, e limitaria, no fundo, as minhas escolhas. As escolhas não devem ser limitadas, devem ser amplificadas. E, portanto, os jovens que estão à procura do seu caminho devem ter mais escolhas e não menos escolhas, e para poderem, efetivamente, encontrarem o seu caminho e serem
estarem em contato com a sua própria identidade. Pois é. Foi o que eu fui à procura na Antónia Rui. Apesar da preocupação do meu pai, eu tive sempre apoio da minha família e do meu próprio pai, quando um dia lhe cheguei e disse, eu preciso comprar imensos espanadores para fazer uma peça. E ele disse, bom, ok, quanto é que precisas? E eu na altura precisava, acho que pai de 43 contos ou assim uma coisa. Que era era imenso dinheiro, né? Para quem não ganhava dinheiro. E então fizemos um negócio, que foi quando eu vendesse a peça que devolvia o dinheiro. Aconteceu. E aconteceu, claro. porque depois o Cabrita comprou a peça. E então foi o princípio de toda uma relação de confiança e de acreditar que é possível, de alguma maneira, construir-se um futuro para si próprio e acreditando na inspiração dos jovens, porque os jovens têm imensa inspiração e imensa visão. E aqui a questão dos pais e das mães é não quererem que os filhos sejam uma mini versão ou depositar os sonhos nos filhos e deixar que sejam o que querem ser, não é? Deixar fluir, não é? Fluir, exatamente, isso é fundamental. Dar-lhes espaço para serem o que quiserem Exato. ser. Tu és mãe Exato. da Alice, Sim. tem 12 anos, 12. Estuda bem a lição. Estuda bem a lição. Eu estudei bem a lição sobre ela. Sim. E ela também está a seguir as artes? Sim, ela gosta muito de dançar e faz parte de uma companhia de dança e segue o seu caminho dentro da dança. Quanto à questão de Pinheiranda, como é que lidas com o atual sucesso global e a linha de trabalho programática definida no início do percurso? Se permanece em ti, na artista, a mesma artista que ganhou o EDP Novos Artistas, que já foi há uns aninhos. Sim, já foi há 24 anos. Éramos tão novos. Bom, primeiro o sucesso eu não sei o que é que quer dizer, porque... Estou só a citar Pinheiranda. Eu não sei, mas vale... falando sinceramente, o sucesso é uma abstração total, porque o sucesso só serve para nós aferirmos o reconhecimento que temos por parte dos outros e para podermos continuar a fazer o nosso trabalho. Sem sucesso não temos reconhecimento, logo o nosso trabalho não tem sentido. A minha linha programática também não sei o que é, porque nunca pensei nela, apenas vou seguindo aquilo que vou fazendo. Mas é uma pergunta interessante no sentido que as peças que eu fiz no princípio da minha carreira, se não as tivesse feito lá, faria-as agora. Eu tenho muitas... Isso é muito interessante. Porque não penso na evolução da minha carreira como linear. Ou seja, que aquilo que eu fiz no princípio é melhor ou pior do que aquilo que eu fiz agora. O que acontece, efetivamente, é que eu tenho mais meios agora do que tive no princípio. E mais conhecimento. Mais conhecimento, mais técnico, mais equipa. Porém, há projetos pequeninos, como, por exemplo, As Flores do Meu Desejo, a peça que estamos a falar dos espanadores, que eu amo profundamente. Criaste em que ano, mais ou menos? Em 96. Seria uma peça que, se eu não tivesse feito em 96, faria agora. Isso é interessante. Eu diria, arrisco dizer, que muitos artistas não se reconhecem na primeira obra que fizeram, não gostam tanto. Tu identificas... Isso é adoro. E muitas vezes... Há muito nessa artista, há a mesma de que agora. Não se alterou no essencial. Porque não é um movimento linear, é um movimento ondular. Ou seja, eu volto, ou nem ondular, é um pouco aos esses. Eu volto muitas vezes a temas anteriores e pego nesses temas e continuo. Portanto, não é um desenvolvimento linear em que no princípio era de uma maneira, agora é de outra e depois no fim será de outra. Não, há temas aos quais eu volto a trabalhar e volto a usar os mesmos materiais e a fazer outra tentativa. É uma reflexão constante acerca de vários assuntos. E numa versão ficou assim, noutra versão ficou assada, então volto ao tema e, portanto, é muito interessante porque ainda hoje estive a fazer uma peça que tem a ver com algumas peças do princípio e que é muito parecida com outras peças e eu pensar, realmente isto é interessante como a gente consegue voltar atrás e à frente. Nem toda a gente é assim, não é? Não sei, pois, acho que não. Este prémio foi fundamental para o início do teu percurso? Sim, todos os prédios são fundamentais para a autoestima e para o reconhecimento do trabalho que os artistas fazem. E até para contactos e tudo, não é? Sim, mas neste caso do EDP foi fundamental não pelo prémio monetário, mas sim pelo reconhecimento, também pela Lourdes de Castro, que era uma grande artista, que eu tive o privilégio de estar ao lado dela e de pensar realmente esta senhora tem uma grande carreira, e de eu ter podido fazer três coisas que foram fundamentais com o prémio EDP. Primeiro,
Comprei uma Handycam da Sony que me permitiu fazer uma peça importantíssima que foi o www Fátima Shop. Com essa Handycam eu pude fazer uma peregrinação a Fátima, filmar essa peregrinação, fazer uma escultura que vendi à coleção da Louis Vuitton. Primeira. Segunda, permitiu-me fazer a minha primeira grande exposição, reunindo o corpo de trabalho que tinha então, e fazer uma exposição que se chamava Medley, e que fiz exatamente na carpintaria do espaço da EDP, onde hoje é o MAT, e onde pude juntar o meu primeiro, foi a minha primeira individual, o meu primeiro solo show com um conjunto de obras já, que não eram só 2 ou 3, já eram 6 ou 7. E permitiu-me também fazer um catálogo esse onde o Jorge Lima Barreto escreveu o texto, o Novo Objetivismo, e onde havia um CD-ROM, que era algo muito avançado muito para a época. moderno. Muito moderno, com os vídeos. E, portanto, nesse momento eu pude me reorganizar, portanto, com esse prémio EDP eu pude fazer o meu primeiro catálogo, a minha primeira exposição individual, e pude com isso também receber o convite muito importante de uma pessoa que também foi muito importante para mim, que foi o Manel de Brito da Galeria 111, que viu a exposição e que me convida para ir para a Galeria 111. Galeria mítica que representava Paula Rego, por exemplo. E Júlio Pomar, e Graça Moraes, e muitos outros nomes. E tu surges como uma jovem artista nessa galeria mítica. Exatamente, à conta dessa exposição feita na carpintaria da EDP. Tu atribuis também sorte ou, acima de tudo, foco e trabalho? Nenhuma nem outra. Nem foco, nem sorte, eu diria coerência. Porque, obviamente, na coerência existe tudo isso. Eu acho que quando se está em coerência e se entra em harmonia com outras dimensões. E, por exemplo, o Manel de Brito foi uma pessoa que foi ver a minha exposição, eu não o conhecia, e ele liga-me e diz: eu gostei muito da sua exposição, gostava de conversar consigo. E, de repente, eu pensei como é que eu estava a entrar em coerência com a Galeria 111, onde os nomes eram pessoas de outra geração. Aliás, eu conhecia pouco aquelas pessoas, e porque eu vinha de uma geração muito mais jovem. O Arco os meus professores eram pessoas de outra geração. E de repente eu tinha entrado em coerência com aquela dimensão, e foi muito interessante porque eu aceitei o convite da Galeria 111, fui muito criticada na altura por isso. Foste? Porque não era o local certo para um jovem artista, era no fundo carreiras mais consolidadas, pessoas de outras gerações. Foste por outra via. E eu fui por essa coerência que o Manel de Brito olhou para a minha carreira, descreveu a minha obra de uma forma tão inteligente e tão sensível, que eu pensei, este senhor sabe muito de arte. E, portanto, eu pensei, não, eu vou para a Galeria 111, e foi aí também que fiz o projeto da Fátima Shop. E, portanto, ele permitiu-me, aliás, fazer uma série de projetos que sem a ajuda da 111 eu nunca teria feito. A primeira Valkyria foi feita na 111 também. Que maravilha. Bom, eu acho que nós, pessoas, somos incoerentes muitas vezes. Sim. Na tua obra é que não, é isso. Mas na vida, às vezes, és incoerente. Sim, claro. Eu acho que nós, seres humanos, não somos coerentes de sempre. De todo. Sim. Não, eu tento, através da minha obra, entrar em coerência com o universo, com o mundo, com as pessoas, com os lugares, e na verdade, a obra tem-me levado a lugares e encontrar pessoas verdadeiramente extraordinárias. Nesta coerência e incoerência da vida, queria viajar no tempo para o passado, para a tua infância. Tu nasceste em Paris, já falámos dos teus pais, os teus pais estavam refugiados em Paris, e pelo que sei, eles conviviam com outros artistas, pessoas da música, Sérgio Godinho, Zé Mário Branco e outras figuras. Zeca Afonso. E é verdade que formaram uma creche comuna, assim, algo a que se revezavam para cuidar das crianças. Tu eras uma delas. Sim, onde eu e a minha prima Catarina fomos muito infelizes. Foram muito infelizes. Era um foice e um biberon, era o símbolo da creche. Era o símbolo. Sim. Aquelas ideias dos anos 70, não é? Sei. Revolucionárias. Revolucionárias. Não, sim, foi um período, claro, eu era muito pequenina e a minha prima também, mas nós somos sem dúvida a herança desse período de grande criatividade dos nossos pais e de grande animação. Que memórias? Eu tenho, não será propriamente memórias, mas é o espírito. Eu acho que a emoção, as discussões, os debates, a forma de olhar o mundo era uma forma muito revolucionária, e ainda hoje
de alguma maneira, e eles divertiam-se imenso. E a imagem que eu tenho de miúda é uma imagem de uma grande animação, de grandes debates políticos e discussão de ideias, e no fundo de ser um momento muito criativo, onde todos eles participaram na construção de um Portugal democrático, e de um Portugal que tinha saído de uma época muito depressiva e que se queria diferente. E, portanto, a geração dos meus pais, é também a geração das pessoas que fizeram o Arco, que fizeram os primeiros jornais, os Rock Weeks, quer dizer, os discos, os concertos. Era uma época extremamente criativa, porque era uma época de sair de um período de grande fechamento e ter liberdade para poder criar uma nova realidade. E isso é um período fantástico. Nós hoje em dia não temos essa hipótese de criar totalmente uma nova realidade. Foi uma fase artisticamente também muito forte. Muito forte e muito rica, com muitas oportunidades. Curiosamente, numa altura de opressão no país, mas quem saltou... Sim, o Manel Reis é um caso desses, percebe? Havia muitas pessoas que resolveram ter voz e criar a sua própria vida e o seu próprio meio. E bebeste deles isso, Sem não é? dúvida. Esse olhar para a frente e essa liberdade de pensamento. Bom, um dos momentos mais marcantes deste teu caminho aconteceu em 2012, não é? 2012 está sempre a brilhar muito na tua timeline, quando fizeste uma grande exposição no Palácio de Versalhes, tornando-te a mais jovem artista e a primeira mulher a fazê-lo. Aliás, tu tens sempre a primeira, muitas vezes, agora reviraste os olhos, é verdade, mas é bom. E como é que te recordas desse momento e dos bastidores? Porque eu, pelo que sei, foi desafiante, não é? Foi muito desafiante. Foi Veneza, e o Cancelheiro já falámos também aqui, en passant, mas foi muito difícil, mas Versailles ainda foi mais difícil. Porquê? Porque o património levanta problemas muito diferentes dos da arte contemporânea. E a arte contemporânea está preparada para salas brancas, museus que têm todas as condições, e às galerias, e portanto... São telas para... Sim, portanto evidenciam a obra de uma forma mais fácil. Quando se está num lugar onde a decoração é imensa e de qualidade, onde se tem que contracenar com pintura, escultura, mobiliário, é muito mais complexo. Para além disso, há a questão da história. A história do património, o respeito, as simbologias, as tradições, e portanto torna muito mais complexo do que uma sala completamente branca. Para criar harmonia que faça sentido, não é? E criar um diálogo. Exato. É muito complexo e portanto mais a mais quando não é no nosso país. E, portanto, com outros códigos e assim. Exato, e ainda por cima Versailles tinha o grau de complexidade de ser não um local francês, mas um local de referência mundial. E, portanto, Versailles significa a transição de um paradigma da monarquia para a república. E foi aí que aconteceu essa transição. E, portanto, tem uma dimensão política, tem uma dimensão económica. É um símbolo fortíssimo, muito francês, forte, não é? E mundial. E, de repente, Joana Vasconcelos entra ali com uma série de obras. Não foi fácil porque havia que estabelecer pontos e um diálogo com o espaço e com esta relação histórica de Versailles, com a Marie Antoinette, com todos os aspectos também da feminilidade da vida das mulheres em Versailles, que era muito particular, e portanto esse diálogo foi estabelecido através da relação da obra com as salas onde eu os pus, e eu resolvi expor na área da rainha, na ala da rainha e não na ala do rei, e resolvi expor na Galerie des Batailles, que também não era um espaço que tinha sido usado pelos meus colegas, e portanto eu estabeleci uma nova dinâmica dentro do palácio. Uma dinâmica de visita e uma dinâmica de relação entre a arte contemporânea e o património. E essa dinâmica foi feita através do diálogo. Eu escolhi as peças e fiz muitas das peças para as salas, para exatamente entrar em coerência com o palácio e com as suas tradições. E tu tens aperfeiçoado isso de criar peças que habitem bem, não é? Exato. Nos espaços. Pelo que sei, nessa exposição o tal lustre não teve lugar, não é? A noiva ficou fora da festa. Pois, lá está mais uma vez um grande erro. Um grande erro que é uma história muito, muito interessante, porque eu fui convidada pelo ex-ministro da Cultura francês, Jean-Jacques Ayagon, que é um homem extraordinário, e que estava a fazer programação para Versailles, e quando ele me convida, eu aceito o convite, e a primeira
discussão que tivemos, ele disse, onde é que vamos pôr a noiva? Pois, porque representa a libertação da mulher. Exato. Portanto, e é um lustre, portanto, um lustre em Versailles, portanto, fazia sentido. A primeira peça de que falámos, o primeiro local que decidimos foi para a noiva. E estava tudo bem, mas Jean-Jacques Ayagon fazia 65 anos e, segundo a lei francesa, no dia em que se faz 65 anos, entra-se para a reforma. E ele acreditava que ia ser reconduzido e nunca pensou que iria para a reforma. E quando chegou à idade, eu estava a trabalhar com ele nesses dias por causa da exposição, estava tudo feito, preparado, e ele de repente é mandado para a reforma. E há uma senhora que vem tomar o lugar dele. E foi uma senhora. E foi uma senhora e que fazia a campanha do Sarkozy na altura e que, a Catherine Pégard, e que resolveu que a primeira medida que ela ia fazer, mostrando aos Versailles que era uma pessoa de direita, era censurar a noiva no Palácio de Versailles. E uma mulher, é curioso. E uma mulher. Não é? E o Jean-François Chenier, que era o meu comissário de então, disse-me uma frase também muito importante e que me marcou muito até hoje, que uma pessoa perde uma batalha, mas não perde a guerra. Tiveste essa noção. E eu estive mesmo para desistir da exposição por não ter a noiva, porque para mim ter a noiva era, para além da escolha que já tinha sido feita com o Jean-Jacques Ayagon, era a pedra fulcral da minha obra e, portanto, eu queria absolutamente pôr a noiva. E não ter a noiva para mim era quase não ter exposição. Não entraste em diálogo com essa senhora? Tentei de entrar em diálogo com a senhora, ela veio a Lisboa, aconteceu de tudo, mas ela foi inflexível e disse nem pensar tampões em Versailles não é possível. Porque era considerado uma coisa suja e porque de mau tampões tom. Tampões em Versailles não era possível. Pois. Foi a resposta que ela me deu. Ao que eu pensei, bom, então diga lá qual são a lista dos objetos que são possíveis em Versailles. Que eu tenho panelas. E tenho outras coisas, não é? E na verdade quase que também fui censurada no quarto da Marie Antoinette. Porque fiz uma peça muito bonita chamada La Perruque, que simbolizava todos os cabelos de todas as mulheres que tinham dado à luz naquele quarto. E mais de 19 crianças nasceram no quarto da Marie Antoinette. E a Marie Antoinette foi só a última, mas muitas outras mulheres estiveram aprisionadas naquela gaiola dourada. Pois. E então eu quis absolutamente fazer o quarto da Marie Antoinette, que é o espaço mais visitado de Versailles. É aquele quarto. E eles disseram, não, porque isto, o Murakami só fez não deixámos, e o Jeff Koons só pôs um apontamento no quarto, e eu disse, não, eu se não fizer o quarto da Marie Antoinette, já me tiraram a noiva, mas se me tiram o quarto da Marie Antoinette, agora é que eu me vou embora. E essa peça como era? E a peça A Perruque é uma peça muito bonita, que é como se fosse um ovo Fabergé, cheio de cabelos sintéticos, mas que simbolizam todas as mulheres que por ali passaram, e é uma peça feita em marqueterie, na Fundação Ricardo Espírito Santo, à moda antiga, há século XV, com todos os detalhes de técnicas e embutidos, e enfim, é uma peça com cinzelagem, é uma peça extraordinária. Acabámos de falar outra vez do lustre, pelo que sei, quando te pedem para dizer que peça que levavas para a Lua, o lustre. Sem dúvida. É. Levava também outras coisas, levava ao coração, levava ao bolo. O bolo, meu Deus. Levava ao bolo, levava ao anel. Qualquer coisa que leve para a Lua, acho que está bem. Porque deve ficar lindamente, até porque depois não há nada. É um excelente cenário. É um excelente cenário, exatamente. Tu recentemente criaste várias grandes peças, uma delas a Árvore da Vida. Que está em exposição no MAT, e também o bolo de noiva. A Árvore da Vida tem a particularidade de ter sido criada ou desenvolvida durante a pandemia, não é? Sim, a Árvore da Vida ficava bem na Lua também. Ficava, não é? Ficava. Agora estava aqui a pensar que podia ser uma boa opção. Na Lua olha, porque há aí uns movimentos, acho que estás a par, nem sei se estás inscrita, se calhar até estás, mas há uns movimentos de querer, de pessoas que pagam balúrdios para de facto ir morar durante uns tempos fora. Não queria morar, eu só queria participar da primeira exposição. Mandavas as obras e ficavas aqui. Não, ia lá ver também. Okay. Mas depois voltava. Pronto. Claro. Desde que não explodisse, no caminho. Sim. Mas a Árvore da Vida foi sem dúvida um momento fundamental, e eu talvez dos momentos mais
marcantes da minha carreira, porque foi o único momento onde eu tive que fechar, em quase 30 anos de ateliê, que eu tive que fechar o meu ateliê. Tu equacionaste despedir pessoas, dispensar pessoas, porque tens uma estrutura grande, Sim, não é? houve um momento em que sim, houve um momento em que muita gente me aconselhou, não, despede pessoas e aligeira a carga, reduz os A custos, estrutura. e obviamente que a partir de certa altura já não havia dinheiro e tivemos que recorrer às ajudas do Estado, que foram fantásticas, e obrigado por me terem ajudado a manter a minha equipa, porque na verdade foi nessa aposta na equipa que se definiu exatamente um projeto como a Árvore da Vida. Porquê? Porque eu acreditei sempre que após um período como o do confinamento haveria algo que ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer, se ia haver uma guerra, se não havia, mas pareceu-me a mim que manter a equipa e manter a esperança era mais importante que qualquer dinheiro, digamos assim. E eu tenho uma equipa muito diversificada, com pessoas com saberes muito diferentes, com personalidades, com origens muito diferentes, e pensei que essa harmonia que se cria numa equipa é tão difícil que de repente perder isso era entrar em incoerência total. E perdias uma certa identidade. Sim, perdi uma identidade uma e energia, uma energia que há confiança criada e tudo mais, não é? Exato, como a equipa. Exato, e leva anos a ter uma equipa e leva anos a criar esses laços e nós a entendermos uns com os outros. É um esforço tão grande que eu ter o privilégio de ter uma equipa destas e de repente não valorizar isso, para mim, isso é mais valioso que qualquer dinheiro. E então assim foi. Mantive a equipa, mas a equipa não tinha nada para fazer. E como não tínhamos muito dinheiro, eu pensei, vamos reciclar o que temos cá, e graças a Deus temos um ateliê pronto em passar tantos projetos, e nasceu a ideia de pegar num projeto que tinha parado, que era o projeto para a Vila Borghese, de fazer a árvore para a Daphne, que é a escultura do Bernini. E a Daphne está-se a transformar numa árvore, e eu pensei, em que árvore é que a Daphne se está a transformar? E eu pensei, num loureiro assim assado. Mas esse loureiro tinha sido desenhado com 5 metros para caber na Vila Borghese. Em pleno confinamento, com o Jean-François Chenier, sou convidada na Saison Croisée entre Portugal e França para ir visitar um monumento francês. E vou em pleno confinamento com uma carta diplomática para Paris, tudo fechado, e vou ver 3 monumentos, e na Sainte-Chapelle, que é um monumento muito pouco visitado de Paris, em Vincennes, pediram-me, faz uma valquíria para aqui. E com um pé direito... Um pé direito de 20 metros, e a Rede Nacional dos Museus Francesa pediu-me para fazer mesmo uma valquíria. Eu voltei e estava a desenhar a minha valquíria, quando vem Jean-François Chenier e diz, mas então o que é que se passa aqui? Não está ninguém no ateliê? Pois, está tudo em casa. Então e o que é que andou a fazer? E alguém veio trazer umas folhinhas, porque eu já tinha mandado para casa às equipas com saquinhos para bordar folhas, porque ninguém tinha nada para fazer. Eu pensei, assim, mas em escala mínima, as não é? folhas têm 15 centímetros. Estavam a encher sacos dessas folhinhas. Não, o truque era, cada um levava um saquinho para casa, bordava, e depois na semana a seguir vinha entregar o saquinho e levava outro saquinho, parecia assim uma troca de espécie. E acabaram por ser 140 mil folhas no sim, total. Senhor, sim, senhor. Muita mãozinha para muitas tanta horas. folhinha. Muito confinamento Muito também. confinamento também, não? E então, passaste de um loureiro de, eu percebi bem, 5 metros para 15. Também é sempre em grande. Acontece. E é quando surge então esse loureiro de 15 metros para a Sainte-Chapelle. Exatamente. A Árvore da Vida. A Árvore da Vida. Que é um elemento também de superação, no fundo, não é? Sim, a Árvore da Vida é sem dúvida o recomeço, é sem dúvida o amor também. O amor, é sem dúvida a esperança. E depois foi muito interessante, porque a partir do projeto da Árvore da Vida tivemos o prazer de conversar com rabis, com padres, no fundo de explorar qual era a dimensão religiosa do projeto, qual era a dimensão física daquele projeto, porque ele exigiu muito da minha equipa. No fim, a minha equipa trabalhou imenso para revestir os troncos, para revestir os ramos. Houve muita, também, diz-me, Joana, se houve criatividade ou liberdade para também quem criou os pequenos detalhes nos troncos, nas folhas, também teve uma vida própria às vezes, ou não? Que claro, surpreendeu. Claro que sim, claro. Essas que sim. mãos. As mãos que eu tenho são todas
todas elas, como já disse, extraordinárias e únicas, e portanto todos eles acrescentam a sua dimensão pessoal e a sua criatividade, sendo que eu crio as regras, participo muitas vezes ativamente do processo, também eu cozo, também eu faço crochê, e depois também tenho uma parte que é juntar tudo aquilo e dar a tal coerência final. Lá está. E, pelo que sei, muita gente se comove a olhar para esta árvore. Sim, a Árvore da Vida é uma peça muito emocional porque está carregada de sentido, está carregada de ansiedade, de medo, de solidão, de esperança. Portanto, essa ideia do novo recomeço foi a energia depositada por todas aquelas mãos naquele objeto. E depois ela teve, para falar de erros que são extraordinários, a Árvore da Vida teve um pormenor técnico, é que foi construída para estar na Sainte-Chapelle numa X-data e havia falta de alumínio para os troncos e para os ramos, não chegava porque as fábricas fecharam com a guerra. E então o último supply de remessa de alumínio não chegou e tivemos que ir comprar alumínio a outra fábrica na Alemanha e de repente à última hora tivemos que fazer umas soldaduras e trabalhar mais depressa. Algumas das soldaduras desses ramos não foram bem feitas. E quando estávamos a montar a peça, a 3 dias da inauguração em Paris, na Sainte-Chapelle, há 2 ramos que se abrem. E já tinham sido reforçados, mas mesmo assim, com o peso, eles abriram-se e quase que houve 2 pessoas que ficaram feridas no topo de uma grua a montar a peça. E eu tive que desmantelar a peça toda, voltar para Portugal, remontar a peça toda e voltar no verão a seguir. E, portanto, foi uma peça que não conseguiu ser mostrada na primeira vez, só conseguiu ser mostrada na segunda vez. Mas o que aconteceu é que nós, para a primeira vez, não tínhamos conseguido cobrir os troncos todos. Os ramos, o tronco sim, mas a parte dos ramos só estava a negro. E a peça estava muito mais triste. Sombria. E então, quando voltou a Lisboa, a equipa voltou a trabalhar e voltámos ainda a colocar mais folhas e a revestir todos os ramos e a peça ficou completamente... É como está agora, como está e ainda agora. pode ser visitada até dia terça-feira. 6, até terça-feira? Dia 8, sim. Dia 8, então eu disse mal. Dia 8 de Abril estará esta exposição no MAT, uma peça maravilhosa que deixa as pessoas assim muito em silêncio, em redor desta árvore que agora está no MAT. Quero passar para o bolo de noiva, que foi vendido para um lord. Eu julgo que ele, entretanto, faleceu. Sim, eu não vi mal, não é? Não. Pois. Um lord que... Como é que aconteceu isso? De repente, fazes este bolo de noiva, que é um edifício de 12 metros, para um jardim em Inglaterra, não é? E que é um templo ao amor, não é? E que é todo ele também muito kitsch e tem algumas particularidades, mas fala-me disso, como é que foi esse processo? O bolo aparece na trilogia que já mencionei. Sim, o anel, o vestido e o bolo. E eu conhecia o Lord Rothschild já há algum tempo, de outras situações. Ele, aliás, eu já tinha exposto lá com a Christie's há uns anos atrás em Waddesdon Manor, na quinta dele, com o Bull. Depois, mais à frente, também já tinha feito parte de outra exposição e portanto, já conhecia o Lord e ele sempre que me encontrava perguntava-me o que é que eu andava a fazer. O que é que anda na sua cabeça? Exato. E, portanto, já tínhamos tido uma série de conversas e, a certa altura, ele também me pediu para fazer, inspirado nos castiçais que eu tinha feito para Versailles, com as garrafas de champanhe, pediu-me para fazer os mesmos com o Chateau Lafite, de que ele era dono, e portanto, era uma relação ongoing, como é normalmente com os colecionadores. Os artistas, quando encontram um grande colecionador, como era o caso, estabelecem uma relação para a vida, não é uma coisa que desaparece. As pessoas vão se encontrar e dizem, então o que é que estás a fazer? E portanto isso vai acontecendo ao longo da carreira do artista. E estimula o artista a fazer mais. Exato, não é? E portanto, numa fase que nos encontramos em Londres, ele perguntou-me o que é que eu andava a fazer, ou que projetos é que eu tinha. Eu mencionei 3 projetos de grande escala e ele gostou do bolo.
E eu disse, olha, eu estou a fazer a trilogia, gostava imenso de fazer o bolo. E ele, a sério, então vamos fazer esse. E eu, pronto, então vamos fazer esse. E pronto, efetivamente foi uma viagem extraordinária. Conhecer o Lord Rothschild foi uma experiência incrível, um homem com uma visão maravilhosa, mas é preciso encontrar o parceiro correto para desenvolver estes projetos, porque não é só ter a ideia, a seguir é preciso ter uma pessoa com a coragem e a inteligência. E para investir, não é? Porque foram 4 milhões e tal a peça, não é? 5 milhões. Sim. Eu estava aqui a fazer um desconto. Sim. Com peças da Viúva Lamego, não é? Sim, tem uma estrutura de ferro e depois da estrutura de ferro é coberta com os painéis onde estão aplicadas as cerâmicas. Portanto, há os azulejos e há as figuras decorativas que estão todas postas na fachada. Depois tem uma série de escadarias que nos levam até... São 4 andares, são os tais 12 metros, mas em 4 andares, e tem um trabalho de ferro forjado também que acompanha as balustradas, e o visitante pode entrar, pode subir ao primeiro andar, ao segundo, e chegar ao terceiro andar e ver de lá de cima toda a paisagem, que é muito bonita. E consta que lá em cima acontece uma espécie de Tinder, às vezes, não é? Sim, porque as pessoas podem se encontrar com pessoas que não conhecem, pois já está. Pois é, acontece. Acontece, não é? Independentemente do género, das idades, encontram-se lá em cima no topo do bolo, não é? No topo do bolo. Aliás, como na vida, não é? Sim, fora do bolo. E porquê esta aposta nesta simbologia do matrimónio que já te acompanha, como disseste na tua obra, numa altura em que o casamento está muito esvaziado, a tradição já não é o que era. Exato. Porquê que continuas a criar obras sobre estas simbologias? Porque exatamente como a tradição já não é o que era, é preciso repensá-la. E, portanto, pensar de que maneira é que estas tradições fazem ou não sentido hoje e de que maneira é que nós hoje, lá está o Tinder, as pessoas se encontram de uma forma completamente diferente daquela que era suposto acontecer à luz da tradição ou à luz daquilo que a sociedade diz que é correto. E, portanto, o meu bolo é exatamente isso. Tem um lado tradicional, mas depois, quem sobe ao topo, nunca se sabe. São 2 homens, 2 mulheres, pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem. Portanto, é esse desafio para, de uma forma mais contemporânea, de nós nos encontrarmos e haver uma maior liberdade na forma como as pessoas decidem ou não viver juntas. Muito bem. Tu já falaste da tua estrutura, do que é que envolve. Tens afirmado que, além de artista, tens uma empresa, e isto incomoda as pessoas às vezes, e tu sabes disso, que te afirmas como empresária, mulher de negócios também, no sentido como negocias com o Lorde. Imagino a conversa nesse jardim, vocês os dois, mais milhão, menos milhão. Não, mas tudo isto faz parte, não é? Deste caminho até para ser autossustentável, não é? E para conseguires continuar com este ateliê, com uma equipa tão grande, como é que isto se relaciona e como é que e este olhar dos outros que vê com desconfiança para uma artista que se afirma empresária e mulher de negócios? Eu ouço isto constantemente, esta dimensão, não, e este olhar desconfiado. Eu quero perguntar à própria. Eu vejo bem, porque também não tinha outra solução, ou fazia, portanto. Ou não então, fazia. Exato, portanto, no meu caso eu nunca pensei nisso assim, nunca pensei que queria ser empresária ou empreendedora ou PME, mas pensei sempre que quero fazer o meu trabalho e poder levá-lo o mais longe possível e quero realizar as minhas ideias. Não tenho um programa, como dizia o Pinheiranda, ou não sofro do sucesso, porque o sucesso nunca é ganho, é algo que se vai tendo ao longo de um caminho. E nunca está garantido. E também nunca é uma realidade, porque o sucesso é um momento. Outra coisa é um corpo de obra que se vai estabelecendo ao longo de uma vida e que vai tendo uma coerência entre si ao longo dos anos. E, portanto, há peças como agora na exposição do Mato, no plugin, eu tenho o Strangers in the Night, que é uma peça muito antiga a relacionar-se com o Drag Race que foi feito agora. E, portanto, o diálogo que estabelece entre uma peça do princípio e de agora é perfeitamente coerente. Porque lá está, não há esse tal programa. O que há é uma experiência. E cada peça é uma experiência e cada peça é um momento. E elas depois interligam-se entre si de uma forma orgânica. No meu caso, este caminho que eu tenho vindo a seguir é um caminho de descoberta. E cada peça é uma nova descoberta.
E, portanto, para mim, Mas há o fator negócio o fator importante. negócio é que eu consigo vender as peças para poder fazer outras peças, certo? Se não houver uma coerência na equipa, se não houver um sucesso na percepção da obra e as pessoas não se interessarem e não a comprarem, eu não posso fazer as próximas obras. Portanto, não sou eu que decido isso. É o público e quem me rodeia que decide se eu sou válida ou não. Compram ou não. O Cabrita decidiu comprar a minha obra. Não fui eu que o obriguei a comprá-la. E, portanto, eu que já comprei obras a outros artistas, e sei bem o que é que isso quer dizer, é uma opção muito pessoal. A validação do artista não é feita pelo próprio, é feita pelos pares, mas também é feita pelo lado comercial, que é as pessoas acharem que faz sentido aquele artista existir, como era. Aliás, nos grandes ateliês do Rubens, do Velázquez, os outros grandes ateliês, estes homens, grandes artistas, sempre foram homens de negócios, sempre foram homens que expandiram a sua obra através dos palácios de então, das encomendas privadas de então. E foste trabalhando esse teu lado de mulher de negócios. Eu não fui na trabalhando, tua arte. eu não fui trabalhando, eu fui apenas acompanhando a necessidade que a minha obra me obrigava. A minha obra obrigou-me a ter que negociar, eu negociei. A minha obra, no fundo, eu para poder avançar tive que ganhar skills e rodear-me de pessoas, mais do que eu própria, rodear-me de pessoas que o fazem muito melhor do que eu. As artes marciais ajudam no processo? Ou seja, o foco, a determinação, a estratégia, As artes marciais, a segurança. sim, as artes marciais ensinaram-me que ou dependo de mim, que se quero fazer tenho que fazer bem feito e que não posso contar com aquilo que está fora de mim, mas sim com aquilo que eu sou capaz de fazer. E, portanto, as artes marciais têm um lado de, primeiro uma pessoa defende-se e depois ataca. Ao defender-se, olha para o outro, observa e depois, então, tem uma ação. E esse estudo e essa contenção é muito importante para observar o que nos rodeia. E a perseverança também é muito importante, e o hara é uma coisa muito importante. O hara explica, porque sinto que as pessoas agora ficaram... Espera. O hara é o momento de concentração em que uma pessoa decide fazer algo, coloca o seu foco, coloca a sua atenção e deixa de fora as emoções. Muito bem. E consegues fazê-lo com facilidade. Meu Deus. E depois ficam sem cabeça. Se te chatearem muito... Não. Ainda sobre as críticas, para avançarmos, tu és largamente apreciada e atrás multidões, como já é dito, mas também és mal amada aqui e acolá, como sabes. Não colhes unanimidade, mas ninguém fica indiferente. Já te chamaram artista do regime, demasiado comercial, que usa fórmulas. Achas que isto tem também a ver com inveja por seres mulher, por teres tido sucesso ou oportunidade para chegar a Versalhes e outros tantos espaços que mais ninguém chegou? De onde é que vêm estes olhares desconfiados sobre ti? Vêm do retrovisor e do para-brisas. Então, há duas maneiras de guiar. Uma pessoa vai a guiar, olha sempre para o para-brisas, ou está a guiar e olha para o retrovisor. É preciso olhar para os dois, mas principalmente para o para-brisas. Eu sou uma pessoa que leva a vida e lido com a vida olhando para o para-brisas e pouco para o retrovisor. Mas, na verdade, há muitas pessoas que olham mais para o retrovisor do que para o para-brisas. Querendo isso dizer o quê? Eu não faço ideia o que é o conceito do certo ou do errado. Eu experimento fórmulas e às vezes acerto mais que outras e percebo que haja pessoas que não concordam nada com o meu trabalho e entendo isso naturalmente. Eu também não concordo com muitas coisas. Não te incomoda? Não me saberes incomoda que há nada. grupos, até pares que não me te olham de lado? Entristece-me sim, que as pessoas desvalorizem outro. Porque, na verdade, todos os artistas devem ser valorizados, façam aquilo que eles fizeram. E, portanto, só o perder-se tempo a desvalorizar me parece um tempo mal gasto. Me parece-me um tempo de retrovisor e não de para-brisas. Ou seja, se nós usarmos o nosso tempo para coisas positivas, o mundo será um lugar melhor. Quando nós perdemos algum tempo, que seja minutos, segundos, a pensar mal de outro, estamos a desperdiçar esse tempo e essa qualidade de vida. E estamos a acrescentar ao mundo uma energia que não é positiva. Eu, por mim,
prefiro acrescentar uma energia positiva e não perder tempo a pensar mal dos outros. Mas se as pessoas gastam muito tempo a pensar mal de mim, é um problema que é delas. Eu cá não passo tempo a pensar mal de mim. Com essas críticas ou essa energia já aprendeste alguma coisa? Isso aprende-se a um lado positivo? Não vejo qual é o lado positivo de dizer mal dos outros. Não. Mas... As críticas podem ser mais ou menos tóxicas, mais ou menos positivas. Colheste algum lado positivo disso? Nunca. Eu também ligo pouco, é verdade. Eu não estou preocupada com isso, não leio, não presto atenção, porque isso intoxica o meu caminho e eu isso não preciso. Esse olhar é específico dos portugueses ou não? A Mísia, que esteve aqui, dizia-me que há um tipo de inveja portuguesa, porque a inveja há no mundo inteiro, não é? Mas é muito particular, que é se tu tens mais, eu quero que tenhas menos. Enquanto que lá fora, segundo a Mísia, tens mais, eu também quero ter. Sim. Tu concordas? Eu concordo com a Mísia, porque é uma coisa que tem origem outra vez na ditadura e na tal neutralidade. E, portanto, na neutralidade nós temos que ser todos mais ou menos iguais, neutros. Nivelar em pequenino. E haver um lado de calma e de não criar ondas, não é? Isso cria uma mediocridade muito grande. E cria uma incapacidade, de errar, claramente, e de acertar, claramente. Porque essa mediocridade é como o nevoeiro. Nunca se vê grande coisa, mas também nunca se deixa de ter alguma luz. E, portanto, esse lado a que nós nos habituámos, neutral, não é muito positivo para o desenvolvimento. Porque para o desenvolvimento é preciso errar para perceber, olha, não é por ali, é por aqui. E é preciso também acertar. E, portanto, essa inveja de que a Mísia fala é uma inveja que mantém as coisas sempre no dizer mal para que nunca nada possa subir muito a um certo nível, nem, no fundo, dizer bem ou criticar de uma forma positiva para que se possa fazer melhor. Nós ainda estamos nesse lugar ou estamos melhores? Nós em Portugal? Estamos melhores, muito melhores. Eu acho que sim, passaram 50 anos, graças a Deus, aos 25 anos, os 50 anos do 25 de Abril. Eu faço parte dessa primeira geração com muito orgulho. Acho que muitas coisas foram feitas, mas ainda há, sem dúvida, uma réstia desse passado. Então eu lanço a pergunta, já que estás a falar destes 50 anos do 25 de Abril, que revolução é que falta ainda fazer no nosso país? A revolução da autoestima. Nós temos que acreditar efetivamente que somos um grande povo com um grande passado, um grande país e um grande futuro. E temos muito para acrescentar à humanidade e ao futuro. E isso ainda tem que ser trabalhado. Sim. Muito bem. Vou lançar agora mais um áudio e quero também que o comentes. Olá, Bernardo. Olá, camarada Joana. A Joana é a única pessoa no mundo que eu trato por camarada. Já estivemos juntas em muitas lutas, conhecemos há muito tempo. Fosse para defender o Museu de Arte Popular, fosse para defender a Bordal Pinheiro, fosse para concretizar o Jardim Bordal Pinheiro no Museu da Cidade, que foi uma ideia minha, concretizada fantasticamente pela Joana. Enfim, todos estes projetos permitiram-me seguir de muito perto a carreira da Joana e todo o seu trabalho e a sua obra, que eu acho extraordinária, e há um lado dessa obra que me encanta particularmente e tem a ver com a forma como a Joana incorpora e celebra o trabalho das mãos das mulheres. Por isso, a pergunta que eu tenho para fazer à Joana é exatamente sobre isso. E se calhar sobre um lado um pouco menos conhecido da sua obra, que tem a ver com essas mãos que, em algumas peças, a ajudaram ao longo dos anos. Fosse em Nisa, fosse nas Caldas, fosse nos Açores. E por isso o que eu queria era pedir à Joana que contasse uma dessas colaborações que a tenha marcado particularmente.
E obrigada. Bom, acabámos de ouvir a empresária Catarina Portas, obrigado Catarina, amiga da Joana, com quem tem estado envolvida em muitas lutas, camarada, em defesa de um certo património português que tende a desaparecer. Vamos ouvir o comentário da Joana a este áudio na segunda parte desta conversa, onde quero também falar sobre a diversidade de pessoas e de mãos com que ela trabalha. Falámos um bocadinho, quero que ela partilhe uma história ou outra mais particular. Qual é a sua relação com a fé e a astrologia? Tenho curiosidade. A meditação. Quer saber em que consiste o projeto Corpo Infinito que coexiste no seu ateliê, em que toda a sua equipa tem acesso gratuito para o seu bem-estar físico e mental. Isso interessa muito. Empresas, diretores, CEOs, ponham os ouvidos aqui, que acho interessante. E quero saber também que obras futuras já andam a morar na cabeça da Joana e para quando o Museu Ateliê, que sei que é um dos seus projetos mais desejados para a frente. Isto e muito mais para ouvirem na segunda parte desta conversa. Boas escutas.